Olá, colegas! Então vamos dar início à nossa live de hoje, que é orientação sobre questões relacionadas ao suicídio. Eu sou conselheira Geisa, faço parte da comissão de psicoterapia. Eu sou o psicólogo Lúcio, sou o coordenador da área técnica aqui no Conselho. Então, a nossa live de hoje é para discutir e orientar as questões relacionadas ao suicídio com base no Código de Ética Profissional do psicólogo e também a publicação Suicídios, Desafios para a Psicologia, que podem ser acessados nos links que estão nesse vídeo, na descrição do vídeo. Ao longo deste vídeo, então, vocês podem mandar suas dúvidas, questões que no final a gente vai responder esses questionamentos. Bom, então vamos esperar as pessoas se conectando e à medida do possível vocês podem ir convidando outras pessoas a participarem, né, assistirem essa live, compartilhando nas suas páginas de Facebook e também marcando as pessoas nos comentários, tá? O CRP, então, ele vem realizando lives, né, ao longo de todo o ano passado, e essas lives elas ficam disponíveis no Facebook e também no YouTube, nosso canal do YouTube e no site do CRP. Tivemos já algumas lives, algumas delas atendimento psicológico online, avaliação psicológica para concursos públicos e divulgação de serviços psicológicos e entre outras temáticas que vocês podem estar acessando aí no Facebook e no canal do YouTube. Então acho que vamos iniciar então nossa temática hoje. Então eu sou a Geisa, sou conselheira aqui do Conselho. Faço parte da comissão de psicoterapia. Temos aqui hoje o Lúcio. Lúcio, sou psicólogo, faço a coordenação da área técnica do Conselho e também participo da comissão de psicoterapia. Acho que esse é um tema, né, de extrema relevância, principalmente para nós colegas psicólogos, né? Obviamente que numa live a gente não vai esgotar essas discussões, né? Elas significam mais para despertar um alerta, né, um chamamento de atenção dos colegas psicólogos com relação a esse tema atual, né, mas que ele percorre a humanidade, mas atualmente, né, tem sido dado um destaque, enfim, até por causa das questões epidemiológicas, né, do que a gente observa no dia a dia. Eu vou passar aqui alguns dados, né, que nós temos da Organização Mundial da Saúde, que a cada 40 segundos alguém no mundo interrompe a sua própria vida. E mais de 1 milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos no mundo. E o suicídio ele continua sendo, né, uma das principais causas de mortalidade do mundo e a terceira em jovens brasileiros entre 15 e 29 anos de idade. As pesquisas, então, evidenciam que 78% dos suicídios ocorreram em países de baixa e média renda. E também, né, a Organização Mundial de Saúde aponta que o Brasil está como o 8º lugar no mundo, né, entre suicídios, então. E a gente pode incluir nessas estatísticas também, né, uma observação que eu acho que o momento atual tem havido essa preocupação, né, que é com grupos vulneráveis, né, que sofrem, então, discriminação. A gente poderia incluir refugiados, imigrantes, indígenas, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, intersexuais, enfim, né, assim como pessoas privadas de liberdade, que também muitas vezes a gente acaba, né, ou as estatísticas acabam não incluindo, né, esse grupo de pessoas. Mas a gente podia pensar que essa é uma questão, primeiramente, de saúde pública. E por que, e os colegas que estão assistindo, por que de saúde pública? Para que a gente não fique com uma ideia que é uma situação puramente individualizada, né, naturalizada no sujeito.
Não, ela é uma situação de emergência em saúde mental. Né? Uma pessoa que faz ideação, ou que tem um plano, ou que faz uma tentativa, né? Ela é uma pessoa que naquele momento necessita de ajuda, apoio, mas principalmente, né, de um tratamento e de um acompanhamento em saúde. Então, é uma situação de fenômenos, vamos dizer assim, multideterminados, né? E a gente deve ficar atento a isso, né? E deve agir e deve possibilitar, né, que esse entendimento, ou seja, o atendimento dessa pessoa aconteça multi- e interdisciplinarmente. Então, a própria Organização Mundial da Saúde, né, diante dessa situação que não é só no Brasil, é no mundo todo, mas como tu já disseste, essas estatísticas, né, bastante sérias aqui no Brasil, né, tratou desse tema como uma prioridade na chamada Agenda Global de Saúde Pública. E o destaque, que depois a gente pode pensar, é o destaque para a prevenção, né, que muitas vezes a gente acaba ficando mais na condição de o atendimento, primeiramente, com relação ao fato ou, né, ou ao risco. Mas a gente tem que pensar na prevenção, porque a prevenção ela vem anterior, né? Ela evita que algo, mesmo que seja uma tentativa, né, não sucedida, mas que tenha as suas consequências. Então, essa agenda global, ela vai, né, de certa forma, estar priorizada na questão da estratégia de saúde, né, e em saúde pública da prevenção. Acho que uma das questões que a gente poderia então abordar os colegas aqui é de ficarem assim, de estarem atentos ao diagnóstico. Então, como nós estamos falando, né, de uma questão clínica profissional, nós não estamos falando do senso comum, né, primeiramente o profissional ele precisa, né, definir o que é essa, vamos dizer assim, comunicação do seu atendido, do seu paciente, com relação a esse ato, né, relatado, né, deliberado ou executado pelo próprio indivíduo que tem a intenção de proporcionar a sua morte, né, ou mesmo uma grave lesão, intencional ou de forma consciente e intencional. Então, o profissional ele vai ter que estar muito atento a essa fala do paciente, né? Primeiramente, excluindo, vamos dizer assim, estigma e tabu. Né? A gente muitas vezes ouve aquelas frases de que talvez o profissional devesse abordar questões de morte para quem já está numa situação vulnerável ou num relato de depressão. Não, o profissional precisa sim, né, investigar toda e qualquer suspeita, risco, né, ou mesmo de alguma situação específica com relação a esse tema. Né? A gente poderia dizer assim que alguns sentimentos, né, estão presentes no relato desses atendidos ou pacientes ou avaliados, seja no serviço onde esse colega estiver, né? Seja na clínica privada, seja no serviço público de saúde. E aí é importante, porque no serviço público de saúde, né, muitas vezes vão existir profissionais de diversas formações, né, e que todos tenham, de certa forma, né, uma capacitação para poder identificar esse relato, né, poder identificar essa manifestação ou esse risco. Eu acho que isso que o Lúcio tá falando, independente do espaço onde o psicólogo está atuando, ele vai ter condições de ter essa escuta clínica, né, e poder perceber, né, pelo relato do paciente ou do atendido, quais são então, né, esses sentimentos que ele está relatando, né, através do sintoma que está sendo, enfim, que o paciente está trazendo, né, o sofrimento. Isso. Então, eu acho assim, que primeiramente, como nós estamos falando para colegas, é importante que, né, o colega tenha, né, se sinta capaz de atender essa situação, né, e que busque sempre a formação no campo, se está no campo clínico, né, e também nesta área. Né? Em especial, a gente pode pensar em atendimento de adolescentes, que é também, vamos dizer assim, uma constatação de que tem havido, né, um aumento, seja de tentativas ou de relatos, ou mesmo de suicídios nessa faixa etária. Que aqui então, até os números indicam, né, brasileiros entre 15 a 29 anos de idade. Né? Isso, então é importante que o profissional... Então,
Também que limpe alguns mitos que muitas vezes a gente escuta, né, de que o suicídio, por exemplo, é um ato de livre-arbítrio, ou seja, é uma decisão individual, que talvez as pessoas não devessem ter algum tipo de interferência. Não, né? A gente poderia pensar que as pessoas, os suicidas ou a tentativa de suicídio, na grande maioria das vezes, né, a pessoa está no curso, né, de um sofrimento mental ou de algum desencadeante para isso, desencadeante de alguma questão de psicopatologia, de sofrimento mental. Não naturalizando isso, né, como suicídio, não, mas que a pessoa esteja passando por alguma questão, né, inclusive de doença mental ou de sofrimento psíquico naquele momento. Então, se está numa condição dessas, ela não está numa condição de livre decisão. Né? Então, limpar esse campo. O outro é quando uma pessoa pensa em suicidar, né, ou pensa, ou faz um plano, uma tentativa, que isso seguiria ao longo da vida. Então, que a pessoa sempre seria ou sempre teria este risco. Isso também não é verdade, porque havendo um acompanhamento, um tratamento, uma escuta daquilo, etc., pode haver total conclusão, enfim, né, daquele sentimento ou daquela percepção. Outro mito que existe, né, e muitas vezes até entre os profissionais de saúde, é que pessoas que ameaçam se matar ou que ameaçam, né, de alguma forma fazer uma autoagressão, né, que não fariam, que estariam só fazendo isso para chamar atenção. Esse também é outro equívoco, né? A gente sabe pela clínica, a gente sabe pela estatística, a gente sabe por pesquisa, de que normalmente as pessoas, adultos, adolescentes, né, eles de alguma maneira ou de outra, eles dão sinais ou falam, né, sobre ideias ou atitudes com relação a praticar ou tentar contra a sua própria vida, né? É comum, né, que depois, muitas vezes, desses fatos acontecidos, a própria família ou parentes, amigos, né, dizer não, houve sim, havia todo um discurso, uma fala com relação a isso. Né? Também com relação de que uma pessoa pode fazer uma pessoa que está deprimida, né, ou que está passando sobre uma questão de tristeza profunda, ela relata em tomar uma decisão ou relata de fazer algo contra a sua vida, e num determinado momento ela se sente melhor e para de relatar isso, como se isso tivesse desbatido, etc. Não, o profissional tem que estar atento, porque muitas vezes esse alívio ele não está diretamente ligado à resolução, mas simplesmente porque a pessoa decidiu fazer aquilo e, né, e o fato de decidir desangustiou-a, né? Então ela dá a ideia de que ela estaria então, por exemplo, solucionada aquela questão. Outra é aquilo que a gente falou já anteriormente, de que, vamos dizer assim, os profissionais da saúde talvez não devessem estimular ou perguntar sobre questões de morte ou de ideação ou de pensamento. Não, pelo contrário. Que é um grande mito, né, Lúcio? Um grande mito, né? A pessoa deve, o profissional, deve sim questionar, né, sem nenhum tipo de, vamos dizer assim, de medo, de receios, isso, de medo. Que vai estimular, né, o ato do paciente. Perfeito, né? Assim, de estigma, crença, rótulo, né? Mas sim de fazer perguntas, né? De que a pessoa, sim, naquele momento ela tem a liberdade de pensar sobre aquilo, né? E o fato, então, de dizê-lo a um profissional, a um psicólogo, a um psicoterapeuta, né? De poder, juntamente com ele, pensar em soluções com relação a essa situação, né? Limpando de qualquer explicações religiosas, de senso comum, ou de situações do tipo de pecado, ou enfim, atentar contra a vida, coisa, né? Então muitas vezes as pessoas têm medo de relatarem isso, com medo de que o profissional ou a pessoa que está do outro lado, ao ouvir, poderá emitir um julgamento, ou uma crítica, ou uma questão de moralidade. Não, nós estamos falando aqui de saúde, né? E esse deve ser sempre, né, vamos dizer assim, o norteador do profissional dentro do seu consultório, de que ele está objetivando a saúde. E a saúde é vida, né? Então a gente vai
priorizar a vida sempre, né, em detrimento de outras questões que possam aparecer na clínica. Acho que uma outra questão que seria importante a gente talvez abordar é, por exemplo, assim, para os nossos colegas estarem atentos, que muitas vezes as questões de riscos, né, com relação ao risco de suicídio, a gente sabe que, além de questões de risco, né, o risco maior seriam de pessoas que, de alguma forma, né, já teriam tentado suicídio. Então, quando um cliente, um paciente chega ao seu consultório e ele já tem um histórico de tentativa de suicídio, então esse é um risco a ser considerado. A outra seria algum sofrimento ou doença mental associado, né? Então, esse também tem que ficar muito atento, né? E a gente teria que, dentro desses sofrimentos ou, vamos dizer assim, questões de doença mental, de sofrimento mental, a gente teria os transtornos do humor, né, e o de uso de substâncias psicoativas como os maiores fatores de risco. Os transtornos do humor, então, seria depressão ou quadros bipolares, de mania, etc., né? E os de transtornos de substância psicoativa, a gente teria, então, o alcoolismo ou alguma outra droga associada, que aumenta em muito o risco de doença, de suicídio. A gente também não pode esquecer que outros problemas, como transtornos de personalidade, a própria esquizofrenia, também estariam... Mas existem outros fatores, né, desencadeantes que a gente tem observado na clínica, né, e que a gente pode, então, estar atento no consultório, né, que vai desde situações socioeconômicas, né, questões de sociabilidade, de aceitação. Hoje é muito comum, né, as questões das redes sociais, né, as pessoas precisam estar, de certa forma, colocadas nessas redes e serem aceitas por esses grupos, né? E principalmente adolescentes. Questões de violência familiar, né? Questões de abandono, questões de abuso e violência sexual também são fatores de risco no histórico desse paciente. Então, o que a gente está querendo dizer, nós não estamos esgotando, né, obviamente, esse tema, o que a gente está querendo fazer um alerta para os colegas psicólogos que estão, vamos dizer, atuando e que, de certa forma, se deparam nos atendimentos clínicos com essa situação, que tenham essas questões, né, sempre em mente, né, e que possam investigar esse histórico do paciente, né, de sofrimento ou mesmo de relatos da sua vida. Um outro fato interessante e que muitas vezes chega para nós aqui no conselho, que nós sabemos, né, é que muitas vezes o profissional ele fica na dúvida de como lidar com essa informação, né, do ponto de vista da confidencialidade, até mesmo do sigilo dessa relação profissional. Então, quando uma pessoa busca um profissional da saúde, ou busca um serviço de saúde, e lá ele está, né, seja por que via, ele pode ser presencialmente, ou pode ser por um meio de comunicação à distância, de certa forma ele está direcionado àquele profissional, né, não como uma pessoa outra, mas como um especialista ou um profissional naquele campo. Então, quando ele está lá se relacionando com o profissional, né, vou dar o exemplo consultório, mas podia ser por outra via, né, ele de certa forma então está lá e essa responsabilidade, né, e ele relata esse fato, isso está de certa forma então dividido entre esse paciente e o seu atendido, né? Então ele passa, no momento em que o paciente, o atendido, está dentro do consultório e relata para o seu terapeuta de que ontem pensou e que, né, em agredir-se ou de fazer algo contra a sua vida, e esse pensamento segue e que talvez saindo do consultório ele não garante que essa situação esteja encerrada, que isso pode, né? Ele vai então conversar com o seu profissional. O profissional vai dizer para ele que naquele momento a responsabilidade, né, da decisão está dividido entre os dois, né? Porque ele está lá não como um conhecido amigo, mas está lá submetendo-se a essa responsabilidade profissional desse psicólogo, né? Então essa decisão, ou seja, né, de não fazê-lo, né, é uma decisão compartilhada, ou de protegê-lo, né, é uma decisão compartilhada entre o terapeuta e o seu paciente. E o terapeuta, então,
como responsável por aquele atendimento, com responsabilidade técnica, né, e ética, tomará então as medidas, né, protetivas, clínicas, né, e de cuidados com a pessoa e o seu sofrimento, que poderá incluir, né, um acompanhamento daquela pessoa para uma unidade de emergência, uma unidade de saúde, né, normalmente num hospital geral, onde tem uma unidade de emergência que, quem sabe, dependendo do risco, a gente chama, quando a pessoa relata, sim, quero me matar e saindo daqui talvez o faça, é um paciente de alto risco. Sim, a probabilidade, né, de acontecer é grande. É grande, então, né, então talvez a primeira indicação poderia ser inclusive uma internação para medida de proteção e etc, né? Então vai acompanhar. Outra, ele pode decidir algum outro procedimento protetivo junto com o seu paciente. Também podem combinar junto com o seu paciente, autorizando isso, de chamar algum familiar ou responsável que a pessoa confie, né? Podendo então, né, informar essa pessoa de que naquele momento, não o conteúdo de por que a pessoa quer se matar ou de que quer se matar, mas talvez relatando para essa pessoa que está sendo chamada a ajudá-lo nessa proteção, de que naquele momento aquela pessoa precisa de um acompanhamento, né, e de que alguém esteja sempre muito próximo dele, enfim, naquele período. Então, eu acho que isso não é uma quebra de sigilo, quando conversado com o seu paciente e explicado que aquilo objetiva a sua proteção. A gente poderia dizer que esse é vamos dizer assim, um princípio da vida, um princípio de proteção, né? Ele estaria acima de um princípio de sigilo, vamos dizer assim. Então, nesse caso, sim, né, o profissional vai fazer isso de uma maneira controlada, etc. Enfim, né? Claro, esse relato ele pode vir de diferentes maneiras. Isso pode ser um psicólogo, por exemplo, trabalhando numa empresa, numa área organizacional, e de repente no serviço de saúde da empresa vem um funcionário lá e diz, olha, ontem eu tentei, e numa conversa ele identifica. Então ele vai tomar ali as medidas também de proteção e de cuidado. Né? Ele não vai fazer a divulgação disso, não, mas ele vai tomar as medidas junto com essa pessoa de total proteção, né? Como se fosse. Isso pode acontecer também na escola, um psicólogo escolar identificar isso, que hoje muitas vezes é comum, né? As escolas, né, poderem identificar e fazer essa discussão. Então, né, então essa primeira identificação e esse cuidado segue e, consequentemente, o tratamento. Né? E o tratamento vai passar por tudo aquilo que nós conhecemos na clínica, né? E que nós não vamos dizer tudo aqui, mas a gente pode dizer desde um acompanhamento psicológico até psicoterapias das diferentes abordagens, né, que o profissional tenha. Agora, é importante que ele possa, o colega psicólogo, possa avaliar, né, os limites da sua intervenção. Se esse limite, né, ele sentir que ele necessita uma ajuda, e a gente sabe que o tratamento e a prevenção com relação ao suicídio ele é multidisciplinar, interdisciplinar, né, ele vai buscar ajuda, seja no atendimento médico, de algum outro colega profissional, enfim, né? Ele precisa ter essa, vamos dizer assim, essa ideia de que talvez nesse campo, né, o atendimento solitário possa ser mais difícil, que é bom que ele compartilhe isso de alguma forma. Né? E é sempre importante, né, que ele se dá conta de que, vamos dizer assim, a melhor ferramenta que o profissional nesse campo possa oferecer ao seu atendido é uma escuta, né, tranquilizadora, né, uma escuta em que o paciente tenha um acolhimento daquele seu sofrimento e daquele relato, e que o profissional possa, né, orientar o seu paciente de que aquilo é possível ser pensado, né, e por isso existem todos os mecanismos e procedimentos para ajudá-lo naquele momento, né? Então, acho que isso talvez seja mais importante assim no campo da clínica, né? Que no dia a dia a gente segue. Não sei se a gente tem alguma pergunta. Bom, acho que chegou uma, dito não? isso, chegamos no momento perguntas. Nós recebemos uma pergunta por e-mail ontem a respeito dos testes psicológicos, né, que contenham essas questões sobre ideação, né, e quando a pessoa responde, né, afirma
pelo teste que sim, que deu indícios ali que a pessoa quer se matar, né? O que fazer com isso, assim, com essa resposta, né? Essa é a dúvida que nos chegou, assim, por e-mail. Eu acho que essa é uma questão bem importante, porque como a gente está agora, nós estamos numa fase em que logo nós teremos uma resolução específica para o atendimento por meios tecnológicos à distância, que vai autorizar o psicólogo a fazer atendimentos mediados por tecnologias, que é por computador, pela internet, enfim, né? E alguns instrumentos sejam aplicáveis ou algumas pesquisas já começam a acontecer e já vem acontecendo de maneira online, em que fica disponibilizado em determinadas plataformas e pessoas, né, normalmente pessoas selecionadas ou então livremente, ou pessoas que de alguma forma se identificam com o tema, passam a responder às pesquisas que objetivam construir ou regulamentar, né, ou validar instrumentos, sejam de diagnóstico ou enfim. E muitas vezes tem instrumentos que têm perguntas, que são objetivas, que são diretas com relação à ideação, plano ou tentativas de suicídio. Então, o que a gente entendeu, né, o que eu entendi, eu não sei se a pessoa estava querendo se referir com relação a como lidar, que se a pessoa responde positivamente, né, a essa pesquisa. Porque a pesquisa em si não estava avaliando o suicídio, mas estava avaliando uma série de riscos. E um deles tem essa questão. Acho que o pesquisador, ou o grupo de pesquisa, ele precisa estar atento, né, ao acompanhamento, às respostas que um determinado instrumento pode, de alguma forma, inclusive estimular ou de alguma forma produzir. Acho que precisa acompanhar uma orientação junto disso para, né, anterior às pessoas responderem de que aquelas são perguntas, etc., que essas perguntas podem despertar, né, ou de que aquelas perguntas não vão resolver o seu problema, que ela tem que buscar um serviço de saúde, um serviço de emergência, ou um profissional da saúde para dizer aquilo. A outra situação é de que, né, possa fazer a orientação diretamente a essa pessoa com relação a esse risco, se ela for identificada. Normalmente nas pesquisas isso não é possível, mas talvez então ter uma orientação já de início, né, com relação a essa situação, né, porque como se trata de profissionais de saúde, de um instrumento sobre saúde, né, por mais que eu me identifique apenas como pesquisador, né, eu também tenho, de certa forma, uma responsabilidade sobre aquilo que eu estou, né, de alguma forma desencadeando ou produzindo no outro. Então, talvez poder orientar essa pessoa, né, a buscar ajuda. Então, acho que ficar atento a isso, né, talvez num preâmbulo inicial, poder fazer essa orientação. Acho que é importante para os colegas psicólogos saberem, né, que o conselho, nós temos aqui uma área técnica, né, que os colegas psicólogos podem ligar para o conselho para fazer discussões de situações que se deparam no seu dia a dia profissional, né? E nós temos colegas psicólogos aqui sob sigilo, né, sob confidencialidade, que o conselho oferece para poder discutir essas situações. É bem importante que se o profissional sinta necessitado, né, com muitas dúvidas, que ligue para cá e fale com um de nossos psicólogos técnicos, né. Bom, então vamos encerrar, né, essa live. Tem mais alguma outra consideração a fazer? Acho que a gente teria muitas sobre essa, né, questão, né? Eu acho que é uma questão ampla, importante, e aí a gente fica à disposição se quiserem fazer outros questionamentos por e-mail ou mesmo pelos outros canais de comunicação, ligação, né? Perfeito, então. Bom, então agradecemos a participação de todos, tá? E essa live, então, ela fica disponível na página do Facebook, no nosso canal, né, do CRP. E peço, assim, convido, né, vocês, colegas, a se inscreverem no nosso canal do YouTube para acompanhar as nossas lives, os nossos vídeos que forem daqui para frente, né, acontecerem. E também retomar esses passados que eu mencionei no início, né. E acho que é isso, então. Muito obrigada a todos.